Conversa política hoje com o deputado federal eleito, Felipe Barros. Muita gente aqui no Paraná conhece, fez muito voto em Londrina e muitos votos também fora de Londrina. Um discurso bem de direita, né? Parece que andou surfando muito nessa onda do Bolsonaro. Foi isso mesmo, Felipe? O Bolsonaro te ajudou nessa? Cláudio, primeiramente obrigado por... E parabéns pela eleição. Obrigado por ceder esse espaço. Quem me conhece sabe que o meu histórico junto com a família Bolsonaro veio antes mesmo de eu ser candidato a vereador em Londrina, por conta das nossas batalhas em conjunto contra a ideologia de gênero na época do Plano Nacional de Educação, que foi discutido em Brasília. Então, já venho desde aquela época caminhando junto com a família Bolsonaro e sempre deixei isso muito claro. No ano passado trouxemos ele aqui para Londrina. Isso é bom para o seu currículo, pelo jeito, né? É bom, é bom. É claro que a onda Bolsonaro nos ajudou, mas quem me conhece sabe que sempre estive junto com a família Bolsonaro por defender os mesmos ideais, as mesmas pautas e as mesmas bandeiras que eles. Você fez a campanha basicamente usando algumas métricas aí, alguns temas, como ideologia de gênero, escola sem partido. Só que você vai chegar no Congresso agora e os grandes problemas do Brasil hoje são desemprego, economia frangalhada, né? A educação que não avança. Como é que vai ser sua pauta agora lá no Congresso? Eu vejo essa questão de duas formas. A primeira delas é que as pautas morais possuem um grande apelo para a população. O que eu quero dizer com isso? Que o pai, a mãe, citando o exemplo da ideologia de gênero, não quer ver o seu filho sendo erotizado dentro da sala de aula. Então isso afeta diretamente... Você foi quando você estava na escola? Não, não foi. Não? Não. Mas esse passado todo que eu também tive, e você também, é o que vocês estão combatendo. Se não aconteceu com vocês, conhece alguém que foi erotizado na escola? Veja, aqui em Londrina nós tivemos um caso, o caso do IEL, um colégio muito tradicional na cidade, que eu denunciei antes de ser vereador, em que um grupo de professores colocou no pátio do colégio um travesti fez um striptease dentro do pátio do colégio, e depois um professor dentro deste grupo passou um filme com cenas de sexo explícito entre dois homens para os adolescentes. Não importa se é dois homens, o que importa é que havia cenas de sexo e, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso é crime. Então, o que eu percebo no quesito da educação? Você tocou nesse assunto. Nós precisamos resgatar a educação, aquela educação do tempo dos nossos pais e dos nossos avós, em que o professor era a autoridade dentro da sala de aula. Só um segundo. Claro. Eu não quero não, tá? Porque eu levava muita chinelada da minha mãe, eu cansei de levar chinelada. Prefiro Você fazia bagunça, então? Fazia, mas não, é muita chinelada. Eu não gostava dessa estratégia, a gente chamava de como é que é? Educação havaiana, né? Voava havaiana para todo lado. Eu não gosto não. Mas, esses tempos, no decorrer da campanha, nós fomos visitar algumas pessoas lá do bairro Vista Bela, aqui de Londrina, um bairro carente, e foi nos relatado pelas próprias pessoas que frequentam o colégio ali do Vista Bela, que os professores não têm estímulo nenhum de ir dar aula, as próprias crianças e adolescentes não querem ir para o colégio, porque meia dúzia de moleques, filhos, parentes, enfim, que têm algum relacionamento com traficantes do bairro, mandam no colégio mais do que o diretor. Então, o que eu defendo em relação a isso? Nós precisamos reformular completamente a educação no Brasil. O modelo utilizado no Brasil é falido, e quem diz isso não é o Felipe, é o ranking internacional da educação que coloca o Brasil como uma das piores educações do mundo. Há uma coisa, Felipe, que sempre me questionam, e eu vou repassar para você, porque você hoje ainda é vereador, que é o seguinte: é impressionante o número de professores, por exemplo, nas escolas de Londrina, que estão em licença. Sim. Muito superior do que nas escolas particulares. Há escolas que chegam a ter 4, 5 professores em licença. E eles não deixam a escola e a escola fica carente. E isso desestimula, inclusive, os professores que gostariam de estar trabalhando numa situação melhor. O que é possível fazer, isso não só em Londrina, mas no Brasil, para que haja uma mudança de comportamento, inclusive dos professores, para que eles possam levar um melhor ensino para a garotada? Uma boa pergunta.
na minha opinião, o que vem acontecendo hoje na educação, e a gente precisa entender a causa para tentar solucionar o problema. Na minha opinião, a causa deste problema chama-se Paulo Freire e a sua pedagogia. No Brasil, talvez seja o único país do mundo que utiliza a pedagogia construtivista do Paulo Freire e que coloca o professor no mesmo patamar que o aluno. Não é assim. A gente sabe que dentro de uma sala de aula, o professor não pode estar no mesmo patamar que o aluno. Ele tem que estar num patamar acima, porque ele está lá para ensinar e o adolescente, a criança, está lá para aprender. E isso gera diversas consequências. Entre elas, o desestímulo dos professores em dar aula, as baixas condições nas escolas para que os professores possam se animar, dar aula. O índice de crianças que abandonam as escolas é altíssimo, porque a escola, infelizmente, deixou de ser um local interessante para as crianças e para os adolescentes. Então, quando eu falo que nós precisamos reformular completamente a educação, são todos esses assuntos, aspectos que a gente precisa resolver. Mas, para mim, todos os aspectos, ou grande parte deles, é consequência da pedagogia de Paulo Freire na educação brasileira. Questão econômica. Está uma draga desgraçada, você sabe muito Sim. bem. Todos os lugares que você vai, há muitas empresas que fecharam, né? O desemprego está batendo casa de 12 milhões. E a gente não percebe nenhuma movimentação entre os dois candidatos com propostas que sejam palatáveis, que sejam plausíveis de serem executadas para a economia. A Câmara Federal tem um papel muito importante nisso. O que você pensa em fazer lá para tentar dar uma melhorada nisso? Alguma proposta que você tenha para que a gente tente recuperar um pouco essa economia? A verdade é que hoje o empresário no Brasil é tratado como um vilão, né? Como alguém que tem que ser combatido. E quando eu falo empresário, eu estou me referindo ao microempresário e ao grande industrial. 60% dos empregos gerados no nosso país são gerados através das micro e pequenas empresas. Então, em primeiro lugar, nós precisamos, para melhorar a economia do Brasil, desburocratizar completamente o nosso país. Hoje existem inúmeras estatais que só servem para colocar o seu apadrinhado político e atrapalhar e atravancar a vida do empreendedor no nosso país. Não é à toa que tem inúmeras empresas saindo daqui, da nossa região inclusive, indo para o Paraguai. E através da lei Maquila que eles aprovaram há algum tempo atrás, conseguiu reformular toda a economia do país. Então a gente precisa diminuir o Estado, diminuir a burocracia, portanto, para que o empresário possa desenvolver a sua atividade. A gente precisa diminuir o número de estatais que apenas servem para atrapalhar a vida do empresário. A gente precisa criar infraestrutura para a nossa região, principalmente, em todo o país, mas me refiro especificamente à nossa região, porque sou representante daqui. A gente precisa de infraestrutura. É inadmissível o norte do Paraná, e desde que eu nasci, tenho 27 anos, desde que eu nasci eu ouço falar de algumas obras que nunca saíram do papel. O tal do ILS no aeroporto, o contorno norte, o contorno leste, o contorno sul. Nossa região está subrepresentada. Qual a consequência disso? Empresas e indústrias deixam de vir para cá, vão para outra região e o resultado é aquele que foi noticiado na Folha de Londrina recentemente, que Londrina é a cidade do Paraná, cujo índice de desemprego é o maior do estado. Você falou representatividade, é uma coisa que a gente vem brigando há muitos anos, de que o Londrina perdeu muito da representatividade política. Uma das coisas que a gente percebe é que o deputado eleito, a partir do momento que os votos caem na urna, ele meio que abandona a cidade, ele deixa de participar na cidade. Tá? Você teve coisa de 80% dos seus votos em Londrina, né? Como vai ser a sua relação com a cidade? Vou continuar representando e trabalhando pela cidade diariamente em Brasília. Hoje eu comentei na Câmara dos Vereadores que Londrina estará representada, verdadeiramente representada no Congresso Nacional, porque essa é a minha missão, esse é o meu dever. Eu fiz campanha falando que quero representar e defender e trabalhar pela nossa cidade, pela nossa região, como um todo o norte do Paraná, lá em Brasília, que na minha visão a nossa região está completamente subrepresentada. Faltava alguém que possa chegar lá com independência, com coragem, falando, ministro da cidade, por exemplo, essa obra está parada aqui,
faz 20, 30 anos, vamos tirar do papel? A gente precisa disso. Londrina e o norte do Paraná estão perdendo. No decorrer da campanha, eu fui para o norte pioneiro, região é uma ali das de regiões Cambará. mais pobres que tem no Paraná e há muitos anos. E é uma região estratégica para o Brasil, porque tudo que chega ao Porto de Paranaguá, ou aquilo que sai do Porto de Paranaguá e vai para as outras regiões do estado, com exceção do sul, passa por ali. Então você vê, por exemplo, as estradas, as rodovias em péssimas condições, as estradas rurais então nem se fala. É engraçado a gente ver que entra prefeito, sai prefeito, entra governador, sai governador, todo mundo fala que vai resolver o problema das estradas rurais. Desde que você começou na política, a gente percebe um embate muito grande com os meios culturais da cidade, né? Com os produtores, artistas, etc. Londrina é um centro de produção de cultura, isso já há muito tempo. Temos diversos festivais, temos aqui muitas peças que acontecem, shows, etc. Como vai ser a sua relação e como você vai poder ajudar esse setor, mesmo tendo esses embates, lá na Câmara Federal? Antes de responder a sua pergunta, eu vou contar uma breve história que recentemente, antes de começar o período eleitoral, recebi em meu gabinete um produtor cultural, que me trouxe, produtor cultural aqui de Londrina, e que me trouxe uma denúncia de uma suposta fraude que estaria acontecendo na Secretaria de Cultura da cidade de Londrina. E logo que ele entrou no meu gabinete, ele falou: Felipe, discordo completamente de quase tudo que você fala. Eu também penso muitas coisas assim. E daí ele falou: mas eu sei que você de fato está preocupado com a cultura, por isso que eu vim aqui te trazer isso. Eu vejo que o que acontece com a cultura na cidade de Londrina é muito semelhante com aquilo que acontece em relação à Lei Rouanet, em âmbito nacional. Aqui em Londrina, no PROMIC, um grupo pequeno de pessoas se apoderou do PROMIC, dos benefícios e incentivos culturais, há mais de uma década, e só quem recebe os incentivos culturais são eles e os amigos deles, os amigos do rei. É a mesma coisa no cenário nacional. Quem recebe a Lei Rouanet são aquelas pessoas que têm um contato, que possuem a mesma ideologia política do ministro ou de alguém de dentro do ministério. O que eu defendo é que seja realmente democratizada a cultura. Daqui de Londrina, Cláudio, já saíram cantores sertanejos, por exemplo, que depois de saírem de Londrina, fizeram sucesso no Brasil inteiro e que nunca tiveram o auxílio da Secretaria de Cultura da cidade. Aqui em Londrina nós temos prédios públicos, culturais, que estão quase caindo, né? E infelizmente a Secretaria de Cultura da cidade de Londrina prefere continuar dando dinheiro para produtores culturais do que investir numa reforma do Zaqueu de Mello, da Biblioteca Municipal, do Museu Artístico. Então o que a gente percebe? Que o gestor ele tem que ter prioridades. Aqui em Londrina a Secretaria de Cultura não tem prioridades e prefere, por uma questão meramente política de governabilidade, ficar mantendo aquelas pessoas que estão mamando na Secretaria de Cultura há mais de uma década. A mesma coisa no Ministério da Cultura. Então tem que ser de fato democratizado. Não é minimamente razoável que atores, atrizes, cantores que já são milionários recebam dinheiro do Ministério da Cultura. Lua Santana, que é daqui da nossa cidade, Cláudia Leite, enfim, não faz sentido essas pessoas receberem. Vamos dar oportunidade para quem está começando, para quem de fato quer seguir essa carreira. Falando em carreira, o Felipe é vereador, está terminando o ano, vai para a Câmara Federal e 2020 está aí, né? Está aí. Tem projeto para ser candidato a prefeito de Londrina? Ainda não pensei nisso, Cláudio. Algumas pessoas já comentaram isso comigo, mas a minha prioridade, agora que fui eleito como deputado federal, é representar a cidade, trabalhar pela nossa região lá em Brasília. Felipe, boa sorte lá, espero que você faça um bom trabalho, porque você sabe que tem um blog aqui em Londrina, que por sinal que eu escrevo. Um tal de paçoca com cebola, né? Cebola, que é chato, pega no pé, entendeu? Mas é só por uma razão simples, a gente tem que cobrar. E está certíssimo. Então, que a nossa expectativa é que realmente você faça um bom trabalho. Obrigado. E que represente bem, não só Londrina, mas a região. Mas como a gente há muito tempo, a gente tem percebido que não temos representatividade. Eu acho que talvez essa seja a esperança de todo mundo aqui na cidade.
Sim, obrigado, Cláudio. Eu disse durante o período eleitoral inteiro que a minha missão em sair candidato a deputado federal e agora deputado eleito, é justamente lutar pela nossa região, lutar pelas bandeiras que eu acredito. Eu acho que um dos piores problemas da política hoje é a falta de posicionamento. Minhas posições sempre foram ditas com muita transparência, por mais polêmicas que sejam, mas eu prefiro que as pessoas discordem de mim do que as pessoas não saibam a minha opinião. Eu disse isso em todos os locais em que eu passei durante o período eleitoral. Eu sempre terei uma opinião, uma posição, porque eu acho que esse é o papel do representante. Quando a gente elege alguém, a gente elege esse alguém para defender algo, para defender uma bandeira, para defender uma causa. E disse hoje na Câmara que a cidade de Londrina pode contar comigo, que eu vou fazer o meu possível e impossível para representar a nossa cidade, representar a nossa região. Obrigado pela oportunidade deste famoso blog. E se você gostou dessa entrevista, compartilhe, mande para os amigos, pode criticar, bater, não tem problema, que aqui a casca é grossa. Até a próxima!